Então, a igreja do História anterior é dedicada em homenagem, né, a Santo Inácio de Loyola, que foi o criador dos jesuítas, da Companhia de Jesus. Na verdade, Companhia de Jesus, sem o S no final. E os jesuítas, eles tiveram um papel importante na Igreja Católica, principalmente para difundir o Evangelho, o cristianismo, o catolicismo, de maneira geral, para lugares a esmo, né? Lugares muito distantes, como o Japão, como aqui as Américas. Os jesuítas catequizaram os índios, né? E catequizaram os budistas lá. Só que é o seguinte, os jesuítas, eles foram criados para combater os protestantes, ali que tinham surgido depois da Renascença. Depois não, durante, né? Lutero viveu ali no final do Quattrocento, em 1483, mais ou menos, e morreu em 1546, alguma coisa assim. Então ele viveu durante o Renascimento. E ele veio com as, se não me engano, 90 teses dele, que aí isso daí se desenvolveu no protestantismo. Na época também tinha o Erasmo de Roterdã, que era um filósofo também já puxando para o protestantismo, e a Igreja Católica precisava rebater isso, né? Aí teve a Reforma e a Contra-Reforma. Só que antes de entrar nisso, eu queria falar algo ainda sobre o Renascimento. Só que aí, o que aconteceu? O Renascimento, ele veio resgatando. O Renascimento, para mim, foi o auge da cultura da humanidade. De Cristo para cá, né? Vamos dizer assim, porque de Cristo para trás tinha mais cultura. Biblioteca de Alexandria, o Egito, a Índia, etc. Então, de Cristo para cá, o Renascimento foi o ápice. Porque o que aconteceu? Na Idade Média, os filósofos cristãos desenvolveram a escolástica, né? Vários filósofos, Agostinho, que foi astrólogo e depois virou as costas para a astrologia. Lá na frente, o São Tomás de Aquino, que foi astrólogo e continuou respeitando a astrologia até o fim. E aí, na Idade Média, teve todo esse estudo da escolástica, dos filósofos, monges, padres, cardeais, etc. E aí chegou o Renascimento e pescou lá atrás a filosofia grega, as mitologias antigas, os livros, Odisseia de Homero, Ilíada, os livros do Oriente Médio, do Oriente Próximo, os livros judeus, os livros egípcios. Por exemplo, o Marcílio Ficino, que sou fã dele, foi um padre, astrólogo e mais um monte de profissões, que na época da Renascença a galera tinha várias profissões, né, vários talentos. Ele traduziu o Corpus Hermeticum do Hermes Trismegistus, né, que contém a Tábua de Esmeralda, onde está escrito, né, o que está no alto é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está no alto. Ele traduziu também, né, Aristóteles, Platão, Sócrates, os gregos. E o que aconteceu? Ele e a galera dele estavam resgatando a sabedoria antiga, da antiguidade, e colocando em cima, né, como se fosse assim, blocos de Lego, em cima de toda a filosofia da escolástica da Idade Média. Então estava fazendo um casamento entre o cristianismo e a sabedoria valiosa da antiguidade. Inclusive o Giovanni Piccolo della Mirandola, ele escreveu 900 teses, ligando os pontos de concordância, né, de ressonância entre o cristianismo
e sabedorias antigas. Não foram 90 apenas, como 90 críticas, 90 haters, né? Hates, igual fez o Lutero. Não, eram 900 teses muito bem embasadas, ligando, conectando uma a outra. Então, ali no Renascimento, a gente pode ver até nas pinturas que tem muita influência dessas duas correntes de pensamento. O antigo, os gregos, egípcios, e o novo. E o novo cristianismo, né? Começou lá no zero e estava ali até 1490, 1500 e tal, 1550, 1600, etc. Então, naquele momento do Renascimento, o cristianismo, a igreja, etc., eles estavam unidos nisso daí. Então, era um auge. E, inclusive, com a astrologia, com a geometria sagrada, aquelas pinturas maravilhosas de Michelangelo, cheio de simbolismo astrológico na Capela de Santa Cecina, né? Tem toda ali referências astrológicas, desde o início lá, pegando peixes, até no final, pegando Áries. Então, tinha todo esse conhecimento. Só que, quando o protestantismo, a galera do Lutero, começou a ganhar mais força e ficar mais crítico, mais combativo, ao invés da igreja manter o passo e pensar assim, pô, a gente está aqui com conhecimento maravilhoso, a cultura elevada, vamos conciliar isso tudo aí, vamos nos fortalecer, nos proteger e limpar alguma coisa aqui ou outra, né? Realmente alguns cardeais, alguns papas eram terríveis, eram como os nossos políticos corruptos do Brasil de hoje em dia. Mas são pessoas que passam, mas a instituição fica, né? Só que aí não. Eles largaram isso de mão e começaram a brigar com os protestantes. E aí surgiu a Contra-Reforma. Aí essa Contra-Reforma foi uma guerrinha, né, contra os protestantes. E aí veio a criação dos jesuítas, né, da Companhia de Jesus, com generais jesuítas. Aí virou um negócio quase militar. Aí uma estrutura, uma hierarquia, uma organização toda bélica, saturnina, né? Muito saturnina, os caras tudo de preto e tal. Depois a maçonaria em 1717 foi até copiar essa hierarquia dos jesuítas, né? Esse modus operandi dos jesuítas. Aí já era. Aí ficou brigando ali entre os protestantes e a galera da Contra-Reforma. E todo aquele conhecimento maravilhoso foi jogado fora. E aí, décadas depois, acho que em 1666, 1667, alguma coisa assim, veio o absolutismo. E aí, o rei, como é que ele se chamava? Luís XIV, parece que era o Rei Sol. Olha que ironia. O Rei Sol, ele se dizia: o Estado sou eu, o Rei Sol. Aí ele chegou, acho que da França. E ele tinha um primeiro-ministro chamado John Colbert, ou Joseph Colbert, alguma coisa assim. Ou Pierre Colbert, etc. É Colbert. O que houve? Ele chegou, esse cara, e fez a cisão entre astrologia e astronomia. E como a astrologia fazia previsões, nada poderia ir contra a palavra do rei, porque o rei é o sol, etc e tal. O rei é o bonitão, né? O Estado é o rei, a palavra dele, né? Até parece alguém aí de hoje em dia, né? Mas enfim, ninguém pode criticar, ninguém pode contrariar. Aí o que ele fez? Aí ele começou proibindo a astrologia e perseguindo a astrologia, né? E começou ali uma campanha que foi passando, né? De governante em governante, depois indo para a igreja também.
Então, vários setores, né, do mainstream, vamos dizer assim, começou a difamar e perseguir a astrologia nos próximos 200 anos, né? Então, ficou uma perseguição ali de mais ou menos 1660 até 1900, praticamente. Né? Na virada do século XIX para o século XX, ela começa a ressurgir, e depois com Jung, no século XX, ela levanta de vez, de novo.